Nós vamos ler a partir do versículo 14, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, o último livro da Bíblia, então é fácil de achar. Os irmãos encontraram, amém? A gente pede que cada irmão, você preste bastante atenção no que Deus vai falar essa noite. Tá? Se der sono, dá uma sacode a cabeça e... Eu não posso dormir. Eu tenho que ouvir o que Deus vai falar. Diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, pela tua palavra, Pai. E peço verdadeiramente que cada irmão, Senhor, que está aqui na tua casa nessa noite, todo aquele que está ouvindo pela internet também, Pai, seja alcançada, Pai, da forma que o Senhor quer que alcance, Senhor. Cada coração nesse momento não esteja endurecido, mas esteja sensível, Senhor. Então eu faço a oração que diz na palavra: Senhor, tira o coração de pedra e dá um coração de carne sensível à tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que cada vida que está aqui nessa noite seja completamente edificado, Pai, através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse livro, se os irmãos não sabem, né, quando muitas pessoas têm medo, talvez receio de ler sobre Apocalipse, porque é um livro difícil, né? A gente sabe, é um livro escatológico. Escatológico é o quê? Que fala das coisas do fim. E essa carta aqui é a última carta às igrejas, porque um dia o Senhor deu a mensagem do Apocalipse, apareceu a João, o apóstolo João, um apóstolo amado, que é o único da época dos apóstolos que ainda não tinham sido mortos, porque todos os apóstolos foram mortos. O apóstolo João, Deus preservou a vida dele, e ele era pastor da igreja de Éfeso, se os irmãos não sabem, e ele foi retirado dali, foi preso na ilha de Pátimo, e ali ele recebeu a palavra do Senhor. Primeiramente, antes de Deus dar várias revelações do fim, Deus deu revelação de 7 cartas para serem enviadas a 7 igrejas. E essas cartas dela tanto era para o momento atual, porque verdadeiramente essas igrejas existiam, e essas igrejas receberam essas cartas, como eram cartas proféticas. E cada carta dessa, começando pela carta de Éfeso, depois vocês podem ver em Apocalipse, não preciso olhar agora, mas começou em Éfeso e foram seguindo as igrejas, e a última foi Laodiceia. E cada carta dessas era para um momento, um tempo, uma dispensação. Então, a carta de Éfeso começou para a época primitiva e foi seguindo as cartas, foram profeticamente para cada época. Aí seguiu o momento onde a palavra foi alcançada pelo imperador Constantino, foi quando houve a reforma, tudo isso vai passando. E Laodiceia simboliza o quê? O tempo atual.
É a última carta. É o momento. E a igreja de Laodiceia é conhecida. Quando nós estamos falando da igreja de Laodiceia para o momento atual, eu não estou falando da igreja Ministério Ágape. Mas o Senhor, Ele vê hoje a igreja como uma igreja o quê? Morna. E nós vamos estar ministrando isso. Então a palavra começa enviando essa carta ao anjo da igreja. Na época mandou para a igreja de Laodiceia. E hoje está mandando para quem? Para os líderes das igrejas. Quando fala o anjo da igreja, é o pastor da igreja. Então aquela carta foi enviada ao pastor da igreja e diz de quem foi. Aqui diz o amém. Amém significa o quê? Assim seja. Quando falo amém, é aquilo que o Senhor, Ele é a consumação de todas as coisas. A palavra diz, aqui diz o amém, e continuando fala, a testemunha fiel e verdadeira. A Bíblia apresenta Jesus como advogado. Mas aqui o Senhor está se apresentando como testemunha. O que é testemunha? Se chegar no julgamento, a testemunha é aquele que acompanhou o caso, não é? Quando chama uma testemunha, ela estava presente na ocasião do que foi do ocorrido. Só que existe testemunha falsa, né, Fernando? Às vezes na hora do julgamento a pessoa diz que viu o que não viu. Ou diz que não viu o que viu. Jesus se apresenta como uma testemunha verdadeira e fiel. E a palavra do Senhor logo depois, trazendo para esse contexto do que a gente está falando agora, diz, eu conheço as tuas obras. Então tudo que você faz, o Senhor está ali como testemunha fiel e verdadeira. O Senhor está ali como aquele que conhece todas as nossas obras. O Senhor conhece as nossas obras más e nossas obras boas. Tudo que eu faço, o Senhor está acompanhando. Se eu falar mal de um irmão, o Senhor está vendo. Se eu minto, talvez se eu mentir, ninguém sabe que eu menti, mas o Senhor Jesus sabe. Se eu fizer uma maldade no meu coração, tiver uma maldade no meu coração, pode ninguém saber. Mas quando eu faço uma coisa boa, eu não preciso ser reconhecido pelo homem. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu fiz tal coisa, mas ninguém reconheceu. Eu fiz isso lá na igreja, mas ninguém reconheceu. Não se incomoda, porque o Senhor conhece as tuas obras. Ele conhece as nossas obras mais boas. Se alguém chegou aqui, não tinha ninguém na igreja, alguém chegou aqui, varreu, ou passou um paninho, alguma coisa, ou fez qualquer coisa, não importa se as pessoas não estão enxergando. O Senhor conhece todas as coisas. E Ele se apresenta. Em todas as cartas, o Senhor fala isso. Eu conheço as tuas obras. Tudo que você faz, eu conheço. Eu conheço todos os seus passos. O único que conhece todos os nossos passos é o Senhor. Ninguém nos conhece 24 horas por dia, ninguém nos enxerga 24 horas por dia, porque eu falo conhecer, não é conhecer somente a nossa atitude por fora, mas a nossa atitude por dentro. Porque o Senhor, além de conhecer as nossas atitudes, conhece as intenções do nosso coração. E Ele, desde a primeira carta, desde a igreja de Éfeso, Ele fala, eu conheço as tuas obras. Só que em todas as cartas nós encontramos o Senhor, tanto fazendo elogios, Ele fazia os elogios. O Senhor já começa com os elogios. Você tem isso, isso, isso. Mas, porém, tenho contra ti. Aí Deus começa a colocar aquilo que não é elogio. O lado negativo. Só que a igreja de Laodiceia, Deus não encontrou nada para elogiar. A palavra do Senhor diz ali que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Fala que quando fala esse daqui, muitas pessoas não entendem. E usam quem quer dizer que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dessa forma que nós cremos. Aí quando fala o princípio da criação, parece que Deus chegou assim no início, lá quando estava criando, foi lá e criou Jesus. Não. Jesus, Ele é eterno. Quando fala o início da criação, é para dizer antes que tudo tivesse, antes que os anjos já viessem a existir, Jesus já existia. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Amém?
Então, quando o Senhor fala da Laodiceia, como eu falei, é uma carta para o momento de Laodiceia e trazendo para os dias de hoje. No momento, qual era a cidade de Laodiceia? Era uma cidade muito rica. Então, quando eu vou falando sobre algumas coisas que Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus pegou característica da cidade de Laodiceia, porque a igreja parecia muito com a cidade. Pegou característica da cidade de Laodiceia e trouxe para aquilo que ele vai falar. Então, a igreja era muito rica, era uma cidade, Laodiceia era uma cidade muito rica, só que ela não tinha água própria. Ela recebia água de Hierápolis, que eram águas quentes, era uma cidade com águas quentes, e recebia água de Colossos, que era uma cidade com águas geladas. Então, quando se misturava as duas águas, as duas fontes de água que chegavam para Laodiceia, chegava de forma o quê? Morna. Isso era da cidade, todo mundo. Se você olhar a história, tá. Outra coisa, era uma cidade, como eu já disse, era um centro financeiro muito forte, talvez o maior da época. Eles produziam, naquela época, o Senhor vai falar sobre isso também, quando estiver falando com ele, no sentido espiritual. Eles produziam roupa, talvez eram um dos maiores produtores de uma lã chamada lã negra. Outra coisa, no mundo inteiro, eles eram conhecidos porque eles produziam colírio. Você sabia que na época de Jesus, a maior enfermidade que as pessoas tinham era a cegueira? Imagine nós aqui, quem usa óculos aqui, levanta a mão. Imagine sem óculos. Eu seria quase cego. Eu estou enxergando tudo, gente. Eu seria quase cego. Né, Isabelle? Pastor, ia ser eu e Isabelle vindo para a igreja assim, gente. Ó. Mas muitos irmãos, e na época eles produziam um colírio, que era um pó, que pessoas de todas as cidades iam lá para poder fazer o uso desse colírio. Estou dando só porque depois nós estaremos ministrando para você entender. Então era uma igreja rica, uma igreja que não tinha água própria, era uma igreja que produzia roupa. Essas eram as características da igreja de Laodiceia. Agora nós vamos para o texto. Primeiro versículo diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, testemunho fiel. Foi o que eu falei. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Nós falamos sobre água. Mas Jesus está falando de água? Não. Jesus usou uma característica do local. O que eles entendiam, porque a água de Laodiceia era o quê? Era morna. Só que o Senhor, quando fala aqui sobre ou ser quente ou frio, porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor está falando no sentido o quê? Espiritual. Essa semana Deus já tinha me dado essa palavra, mas essa semana Deus começou a me incomodar com um versículo. E comigo acontece mais ou menos assim. Ficou no meu coração. Lê Provérbios 27, 23. Eu disse, lê Provérbios. Deus falando isso comigo, eu disse assim, o que tem Provérbios 27, 23? Aí eu fui ler. Preste atenção. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem do teu rebanho. Quando eu olhei isso, eu disse, que isso? A Bíblia está falando que eu não tenho que me preocupar se a igreja está lotada ou não. Se estiver lotada é bom. A igreja boa, cheia, é bom ver a igreja cheia. Mas o Senhor disse assim, a tua preocupação tem que ser com o estado espiritual das ovelhas que eu coloquei na tua mão. Essa tem que ser minha preocupação. E nós estamos falando de estado o quê? Espiritual. O que tem que me incomodar não é que se a igreja está cheia ou não, mas como está o coração, como está a vida de cada membro. É isso que eu oro. Vocês não pensam, todos que estão aqui, tá?
pode ter certeza, tá? Quando eu acredito que todos os irmãos aqui praticamente recebem, quase todos os irmãos recebem uma palavrinha de manhã minha. Quando eu mando para você, eu estou orando pela tua vida, orando para que Deus te abençoe, orando para que você cresça em Deus. Então, o estado daquela igreja era uma igreja muito rica, mas era uma igreja que não estava nem quente, nem fria. Ela estava o quê? Estava morna. E nesse momento nós queríamos falar, para nós, dentro do nosso coração, não é para olhar. Quem sou eu para olhar para um irmão e dizer, aquele irmão ali, deixa eu ver, aquele ali é frio, aquela ali é quente, aquela ali é morna. Quem verdadeiramente conhece o estado do nosso coração é o Senhor. De repente o olhar engana. Aquele que você acha que é quente, às vezes é quente aos seus olhos, mas não é quente aos olhos do Senhor. Então, cada um de nós temos que nos identificar através da palavra que nós somos. Primeira coisa, ele fala ser crente ou frio. Eu vou começar a falar do frio. Quando ele fala que é melhor ser quente ou frio, parece que ser frio é bom. Não parece? Antes fosse quente ou frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é que Deus gosta de frieza espiritual do frio. Só que o frio, ele conhece o seu estado. O frio, ele sabe que não está bem. É aquele irmão que você, de repente, você chega assim, alguém até de fora pergunta, vem cá, você é crente? Ó, estou tentando, mais ou menos. Estou tentando. Ainda não. Mas ele conhece o estado dele. É aquele que, tipo assim, muito raramente, vem na igreja, até vem. Mas ele não tem vida espiritual, aquele que não tem vida espiritual nenhuma, esse é o frio. Mas ele também não é hipócrita, ele não tenta mostrar, ele não tem compromisso, e ele não tenta mostrar que tenha compromisso. Se alguém chegar e dizer assim, se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo? Ah, não, do jeito que eu estou, não. Não pense que tem gente que chega assim e fala mesmo, são tão sinceros, que fala assim, não, eu preciso mudar de vida, porque se eu não mudar de vida, eu não vou ir para o céu. Então o frio é assim, ele não está em cima do muro. Ele está de um lado, que ele sabe que está no lado errado. Mas ele pode a qualquer hora pular para o outro lado do muro. Aquele que é frio pode a qualquer hora mudar para o outro lado do muro. Eu me lembro, quando eu fui fazer minha faculdade de teologia, lá em Belo Horizonte, quando eu cheguei lá, tinha um rapaz, o nome dele era Luciano. Gente, eu olhava para ele e dizia assim, não é possível que o que esse rapaz está fazendo aqui num seminário? Vem fazer teologia por quê? Ele tinha algumas atitudes que eu falava assim, esse não é crente não. Parece até o André Valadão, né? Esse não é crente, você não é crente não. E eu falava para ele, eu disse assim, o que tu está fazendo aqui, cara? Quando chegava o domingo, às vezes eu vinha para o Rio, às vezes quando eu ficava em Belo Horizonte, todo mundo procurava uma igreja para ir. Ele ficava lá, deitado na varanda. Eu disse, você não vai para a igreja não? Ele disse, que igreja que é? Eu olhava assim, olha, ele já estava fazendo, ele já tinha sido expulso do seminário de Pindamonhangaba. Ele já estava fazendo seminário, mais ou menos quase 6, 7 anos. E quem bancava o seminarista era a igreja. Quem me bancava lá era a minha igreja. Quem bancava ele era a igreja. Aí eu me lembro que quando chegou as férias, todo mundo se preparando para ir para casa, para passar as férias. Eu olhei para ele e disse assim, Luciano, você não vai para casa não? Ele é mineiro lá de Patinga, não sei se os irmãos já ouviram falar. Aí ele chegou e disse assim, não, vou ficar por aqui mesmo. Minha igreja não mandou dinheiro para mim poder ir para casa não. Eu até pensei, nem a igreja quer. E ele foi o único que ficou. Entrou de férias, todo mundo embora e ele ficou sozinho no seminário. Nossas férias foram 15 dias. E sem contar que uma vez eu comprei um terno, que era para usar, foi meu primeiro terno.
Eu ia para o culto, eu disse, não vou usar, porque esse terno tem que ser usado num culto especial, gente. Aí teve um dia que eu cheguei do Rio, eu vim para o Rio, para Niterói. Quando eu cheguei lá, meu terno todo virado do lado, eu disse assim, gente, quem mexeu? Eu falei para o pessoal do quarto, quem mexeu no meu terno? Ah, o Luciano nunca vai à igreja, se irmão de ir para a igreja, veio aqui e pegou seu terno. Eu, ah, meu Deus do céu. Mas entrou as férias, 15 dias de férias. Nós fomos para casa. Quando eu voltei de férias, o Luciano estava totalmente transformado. Naquele momento que ele ficou sozinho, ele procurou um pastor que é muito conhecido. E aquele pastor falou coisa para ele e ele começou a buscar a Deus. Aquele Luciano que não parecia nem ser crente. Quando voltou, gente, dava 6 horas da manhã, ele acordava todo mundo para orar. Vamos orar. Um frio em Belo Horizonte, imagine, gente, lá é frio, frio mesmo. E lá o chuveiro não tem água quente. Então a gente, aquele frio, tinha que cair dentro do chuveiro lá para começar a orar. Nem era 6, desculpe, 5 horas da manhã. Não era 6 não. Porque 6 horas a gente já estava se ajeitando para ir para a aula. A nossa hora era 7 horas. Tinha o café da manhã, 7 e pouco a gente já estava na sala de aula. Então ele chegava, acordava, estava 5 e pouco, acordando todo mundo. Ele organizou uma reunião de oração. E de uma pessoa totalmente fria se tornou um seminarista, um homem de Deus totalmente fervoroso. E as pessoas começaram a levar ele para pregar e disse assim, gente, olha, o fogo cai quando ele prega. Eu disse assim, esse é o Deus Todo-Poderoso. Então aquele que está frio, uma hora pode pular um muro. Pode ir para o outro lado. Então a palavra diz, melhor ser frio, não é porque Deus gosta da frieza. Mas uma coisa que Deus admira é a sinceridade. Ele está dizendo que o frio vai para o céu. Ele simplesmente está dizendo, melhor ser frio. A segunda que nós vemos é quente. Melhor ser frio ou quente? O que é o crente quente? É aquele crente que põe Deus em primeiro lugar. O verdadeiro crente quente mesmo, Deus tem que assumir o primeiro lugar na vida dele. Nada é tão importante. Nem é trabalho, nem é família. Não, como eu já falei aqui, nós temos que amar muito nossa família. A instituição mais importante que existe, criada por Deus, foi o quê? Foi a igreja ou família? Família. Mais importante que a igreja, a instituição mais importante que Deus criou foi a família. Se é a família, nós temos que amar nossa família, nós temos que amar nosso cônjuge, nós temos que amar nossos filhos. Mas primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Então o crente quente, ele ama, primeiro ele prioriza a Deus, ele é apaixonado pelo Senhor. Ele tem sede e fome das coisas espirituais. Ele ama ouvir a palavra de Deus. Crente quente, ama ouvir a palavra de Deus. Quando ele recebe a palavra de Deus, ele recebe com fome. Independente do pregador que estiver aqui, é Deus falando, é pregação vinda do alto. Então, ele tem fome da palavra de Deus. E ele tem sede. Vinde a mim, vós... Todos vós que têm de sede, vinde a mim. Ele vem para o culto com sede, sede da presença de Deus, sede do Senhor. Eu digo mesmo, quando o dia de culto, gente, eu fico numa expectativa no meu coração, e isso tem que gerar no nosso coração expectativa. Olha, vai chegar, é hora do culto. Às vezes a gente fica expectativa de vários eventos. Às vezes é uma festa que nós vamos, aí já gera uma expectativa, ó, tem uma festa, ou um passeio, eu vou para tal passeio, fica na expectativa. Nós temos que ter essa expectativa de estarmos na casa do Senhor. Isso é sede espiritual. O crente quente é aquele que tem sede das coisas espirituais, tem sede do Senhor. O crente quente, ele é crente todos os dias. Ele não esquenta só dia de culto.
Domingo, olha, eu estou fervendo. Tem um ditado, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Aí ferve no domingo. Quando chega na segunda-feira, começa a esfriar. Passa a terça, vai esfriar. O crente quente é aquele que é crente. No domingo, ele ferve, a presença de Deus está fluindo nele. Ele sente a presença de Deus no dia do culto, sim, mas sente a presença de Deus quando está no seu trabalho, louvando e engrandecendo ao Senhor. Porque ele louva, ele todo momento, ou aquele que está quente, é aquele que você vê no seu dia a dia, você está sempre adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. A nossa vida espiritual não pode se resumir ao domingo, à quinta, aos dias de culto, não. Tem que ser algo no nosso cotidiano. O crente quente tem um viver com Cristo. Como o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo. É como o ar que eu respiro. Deus para nós tem que ser como o ar que nós respiramos. Nós não respiramos somente aos domingos. Nós respiramos todos os dias, todo momento. E é isso que Deus está querendo falar conosco. Comece a me viver todo momento. O crente quente, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Olha, o salmista chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 fora. Estar aqui tem que ser prazer. Estar aqui não pode ser para nós uma obrigação, mas tem que ser prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Você tem que vir com alegria para estar na casa do Senhor. O crente quente é aquele que as pessoas reconhecem. Aquele irmão é uma bênção. Quando você está passando por luta, você procura qualquer irmão para orar por você? Não estou falando de posição, porque é pastor, não. Porque os irmãos não procuram só o pastor. Os irmãos procuram, você pode, quando você tiver com alguma necessidade na sua vida de oração, pode procurar outros irmãos. Mas você só pede para orar por você quem você considera uma bênção. Chama qualquer um para orar por você. Deixa eu ver, vou chegar ali, ó. Aquele padeiro ali, eu já vi, ele vai à igreja de vez em quando. Ei, passando por luta, olha por mim, não. O padeiro, gente, não estou nada contra o padeiro, não. É que vem na cabeça assim, a gente... Qualquer pessoa, não, você procura para orar por você, aquele que você diz: esse está quente. Esse eu sei que é uma bênção. Então é esse que eu vou procurar, que ore por mim. Crente quente é aquele que Deus sabe que pode contar. Não pode contar conosco. A igreja de Laodiceia era uma igreja que o Senhor não podia contar. A palavra do Senhor diz: já que não é quente nem frio, és morno. O que é o crente morno? É o crente mais ou menos. Quem lembra do tema da pregação dessa noite? Mais ou menos não serve. Porque nós não queremos o mais ou menos, queremos? Eu vou te indicar um advogado, pastora Mariolina. Aí você vai me perguntar: mas ele é bom? É mais ou menos. Se tiver dura, você vai falar: é o que eu posso pagar. É verdade, Fernando. Se tiver duro, sem dinheiro, vai falar assim: é o que eu posso pagar, vai esse mesmo. Mas vou te indicar, vamos usar um nome que não tem. Severino. Nada contra o Severino, tá? Porque não tem nenhum Severino aqui que eu saiba. Severino, olha só. Vou te indicar um cardiologista. Já que você está com problema de coração, vou te indicar um cardiologista. Aí Severino me pergunta: mas ele é bom? Não, Severino, mas é mais ou menos. Você vai? Não, quando a gente já vai enganado é uma coisa. Mas se... vou te indicar Fernando cardiologista, vai nele. É mais ou menos. Serve. O advogado mais ou menos servia? O mecânico mais ou menos serve? Olha, meu carro está dando problema beça. Poxa, tem um mecânico, é meu amigo. Mas ele é bom? É
É mais ou menos. Não vai. Olha, estou precisando fazer uma obra. Tem um pedreiro, ele é bom? É mais ou menos. Se você tiver duro, você vai falar, vai assim mesmo. Ele sabe botar tijolo em cima de tijolo? Cola tijolo com durepox? Nós não aceitamos o mais ou menos, aceitamos. E o crente morno é o crente o quê? Mais ou menos. É o crente, aquele crente que está em cima do muro. Ele está de um lado, ó, um lado é o céu, é as coisas de Deus, o outro lado é o mundo. Ele fica em cima do muro. Ou então, um pé na igreja, outro pé no mundo. Tem até uma ilustração, já contei para os irmãos. Isso é ilustração, tá? Pastor, isso aconteceu? Não, gente. A gente tem que saber o que é ilustração e o que aconteceu. Não, isso é uma ilustração. Mas é interessante. Dizer que um homem estava em cima do muro. Aí os anjos ficavam de um lado. Pula para o lado de cá, o tempo todo para aquele homem. Pula para o lado de cá. E ele olhava para o outro lado, estavam os demônios. Diabo e os demônios. Aí ele, só o anjo, pula para o lado de cá. Aí chegou para o diabo e os anjos e os demônios e falou assim, vem cá, você não vai pedir para mim pular para o lado do lado de vocês, não? Aí o demônio chega para ele, o diabo chega para ele e fala assim, não, porque o muro é meu. Aquele que está em cima do muro, um pé na igreja e outro pé no mundo, na verdade você não está com Deus. A pessoa não está com Deus. Com Deus nós temos o quê? Nos posicionar. Eu louvo a Deus com o Espírito Santo. Ele é tremendo. Ontem, quando a missionária Flávia estava falando aqui, eu disse assim, gente, eu até brinquei com ela, você olhou para o meu esposo? Sabe por quê? Ela falou sobre o crente morno. Olha, poucas vezes eu vi alguém falar do rei Amazias. Já estava na minha palavra e ontem ela citou sobre quem? O rei Amazias. Sabe quem é o crente morno? É aquele que faz as coisas de forma, às vezes, religiosa. Ele faz, às vezes faz. Parece os fariseus. Os fariseus é mais os religiosos da época de dos grupos religiosos da época de Jesus. Talvez eles fazem mais do que nós fazemos, mas eles não faziam de coração. Eles oravam 3 vezes ao dia. Eles tinham um momento de oração. Eu te garanto que tem muito crente que não tem 3 momentos de oração no dia. Jejum, os fariseus faziam 2 vezes por semana. Te garanto, eu posso falar, me incluo nisso. Eu não faço jejum 2 vezes por semana. Os fariseus todo dia estavam no templo. Tem crente que acha que 2 cultos na semana é muito. Os fariseus, eles conheciam a palavra, pelo menos a lei, que era o que eles tinham na época. Conheciam a lei. Então, eles faziam? Faziam ou não faziam? Faziam, mas não faziam de todo o coração. E no início da semana, Deus me deu o texto de Amazias. Rei Amazias, que foi tio de Isaías. Tá? Irmão de Amós, tio de Isaías. E o texto diz, sobre o reinado de Amazias, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso é bom ou ruim? No reinado dele, de Amazias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Bom ou bom? Ruim? Bom. Mas não fez de coração. Bom ou ruim? Ruim. Ele fazia. Às vezes nós mesmos olhamos nossa vida espiritual, gente, mas eu vou à igreja. É bom ir à igreja? Ótimo. Eu sou dizimista, é bom ser dizimista? Ótimo, está obedecendo a lei, a palavra do Senhor. Eu sou ofertante, é bom ser ofertante? Ótimo. Eu oro, eu leio a Bíblia, é bom? Oro.
Mas não adianta eu fazer todas essas coisas se não fizer de todo o meu coração. Meu coração tem que estar verdadeiramente fazendo com amor ao Senhor. Eu vejo o rei Amazia como um crente morno. Muitas vezes o crente morno são bênçãos só na igreja, mas fora, às vezes, dá mau testemunho. Gente, eu não tenho que ser crente só aqui dentro. Eu não tenho que ser bênção só aqui dentro. Eu tenho que ser bênção no meu trabalho, no meu lar, em tudo quanto é lugar. Porque nossas atitudes, elas fazem duas coisas. Ou elas glorificam o nome do Senhor, ou elas envergonham o nome do Senhor. O crente quente, Deus é glorificado através do crente quente. Mas através do crente morno, muitas vezes o nome do Senhor é envergonhado. Sabe por quê? Quantas você já ouviu pessoas falar lá fora e dizer assim: ah, mas eu conheço, eu não nem entro para a igreja, porque eu conheço tal crente, e ele faz isso, isso, isso. Através de mau testemunho lá fora. Às vezes é um pedreiro que pega um serviço e não faz, se compromete e não faz. Às vezes é uma pessoa que se diz crente, porque se diz. Porque quem é crente não é isso. Passa os outros para trás. E o nome do Senhor é envergonhado. Sabe por quê? Porque onde chega, às vezes pedreiro, onde chega para fazer a obra, olha, é porque eu sou crente. Ele vai logo dizendo. Se você fala que é servo de Deus, você tem que honrar esse nome, meu filho. Se você fala que é servo de Deus, você tem que honrar esse nome. E muitas vezes não honra. Aí entra o crente o quê? Morno. E o Senhor falou, usou a água lá. Sabe o que era normal em Laodiceia? Chegava água gelada de Colosso, de Herápolis, chegava água o quê? Quente. A água chegava o quê? Morna. Vinham os viajantes para beber a água de Laodiceia. Gente, imagine beber água morna. Bebida, eu sempre digo assim, bebida é gelada ou é quente. Não é verdade? Quem que já bebeu? Pega uma água. Fernando está com sede. Fernando, pode aí que eu vou pegar uma água para você ali. Aí pega uma água ali, põe uma caleira, uma esquentadinha, morna. Dá enjoo? Não dá, gente. Os viajantes sentiam vontade. Jesus pegou uma característica da cidade. Os viajantes bebiam aquela água, porque os moradores não pegavam, eles davam um jeito para refrescar aquela água. Mas os viajantes chegavam ali, quando bebiam daquela água, davam vontade de quê? Vomitar. Por isso que Jesus usou esse exemplo. Já que és morno, estou a ponto. Ou então, em algumas versões, vou vomitar-te da minha boca. Então, nós temos que ser crente o quê? Quente. Aí, continuando, a palavra diz: por quanto dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. É assim que a igreja se vê. O povo de Laodiceia, a igreja se via de Laodiceia. Era uma igreja rica. Estou rico. E o Senhor está citando o lado espiritual. Eles achavam que eles estavam muito bem. Teve um dia que eu cheguei para uma irmã e falei assim: irmã, vê se vai visitar a nossa igreja lá. A irmã não é da nossa comunidade, mas eu sei que ela não está frequentando a igreja. Ela disse assim: pastor, eu não estou indo em igreja nenhuma, mas eu estou bem. Não está, meu irmão. Não está. Já outra irmã chegou para mim hoje. Ela chegou assim: pastor, por não estar indo na igreja, eu estou me sentindo enfraquecida. É uma verdade. Eu estou me sentindo esfriando. É uma verdade. É reconhecer o seu estado. Então, quando o Senhor diz, olha só o que ele diz: eu sou rico, estou alcançando muito, adquirindo muitas riquezas, não preciso de coisa nenhuma. Tem pessoas que acham que já chegou num estágio que não precisa melhorar. Eu me lembro que teve uma vez, eu peguei um aluno de discipulado. Era um senhor que ninguém queria dar aula para ele, que ele era arrogante. E o pastor da minha igreja, todo mundo que entrava na igreja tinha que fazer o discipulado. Aí o pastor chegou assim e disse assim, na época eu não era pastor: Rogério, tem como você pegar o irmão Raimundo para poder estar discipulando ele? Não faz isso comigo não, pastor. Pensa,
uma mala sem alça, dia de chuva. Gente, como eu disse, pensa, uma mala sem alça em dia de chuva. Gente, eu disse assim, não, faz isso comigo não. Aí eu me lembro que no primeiro dia que eu fui dar aula de discipulado a ele, quando eu comecei a falar, ele disse assim, olha só, já vou te dizendo logo, você não tem nada para me ensinar, porque o que você quer me ensinar eu já sei tudo. Eu disse assim, tudo bem, já que eu não tenho nada para te ensinar, a gente vai aprendendo junto, um com o outro. E ele é arrogante. Eu vou te dizer, eu citei o nome dele porque ele se tornou um grande amigo. E Deus foi trabalhando no coração dele. Mas a princípio, sabe como ele se achava? Eu não preciso, eu já estou bem. E na verdade não estava bem. E aquelas aulas começou a virar um momento assim de edificação. E ele começou a reconhecer que o coração dele não estava bem. E eu me tornei amigo dele, porque naquele momento ele reconheceu que precisava de ajuda para se fortalecer em Deus. Então a igreja, olha como a igreja se via. Olha, ela se via desse jeito. Porquanto dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta. E o Senhor Jesus disse, e não sabe que tu és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu não sou o que eu vejo que eu sou. Eu não sou o que as pessoas veem só. Eu sou principalmente o que Deus vê. Deus conhece o nosso verdadeiro estado. Quando o Senhor cita aqui, olha, você pode ser rico de dinheiro, mas espiritualmente você é pobre, você é miserável. Você pode fisicamente enxergar muito bem. Lembra que eu falei do colírio? O Senhor usou aquilo que era característica deles. Eles produziam lã, eles produziam colírio, e o Senhor diz assim, ó, você é miserável, você é pobre, é cego e nu. Muitas vezes não percebemos o nosso estado espiritual. E às vezes as pessoas percebem. Aí o Senhor começa dizendo para ele, mas aconselho. Não é porque a pessoa é morna que o Senhor desiste da pessoa. Não é porque a pessoa é fria que o Senhor desiste da pessoa. O Senhor disse, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado. Está falando de ouro. Ouro aqui está falando de riqueza espiritual. Eles tinham uma riqueza no sentido de dinheiro, mas o Senhor está falando, olha, vocês estão precisando buscar a riqueza do céu. Vocês estão buscando riqueza nessa terra. Vocês estão muito preocupados com o sustento nessa terra. Então eu aconselho que a partir de hoje, vocês busquem o tesouro do céu. Buscar as coisas espirituais. Mais um conselho, compre vestes brancas. Na época eles produziam lã negra. Eu disse assim, compre vestes brancas. É para eles comprarem roupa branca? É isso que o Senhor está falando? É todo mundo de branquinho, vai ano novo, gente, 31. Todo mundo, vamos lá, as irmãs compram um vestido branco, os irmãos uma camisa branca, para nós começarmos bem o ano. Era esse tipo de roupa que o Senhor está falando? Não, o Senhor está falando de vestes espirituais. Deus não está incomodado com a roupa que você está. De repente eu escandalizei alguns irmãos, acho que estava de preto no dia do ano novo. Gente, o pastor de preto no ano novo, quer que a coisa fique negra, gente. O Senhor está preocupado com as vestes espirituais, nossa. As vestes espirituais que o Senhor está incomodado, vestes brancas, fala de santificação. E é isso que o Senhor fala para a igreja, vocês estão precisando, vocês que são mornos, Laodiceia, vocês precisam se santificar. Vocês precisam purificar os corações de vocês. Vocês precisam viver para mim. E por último diz, olha, colírio para os vossos olhos, não eram olhos físicos. O que o Senhor falou antes? Que eles eram cegos. Eu chego para Laodiceia e disse assim, ó, vocês são cegos espirituais. E eu quero curar essa cegueira espiritual de vocês. Para que verdadeiramente vocês vejam as coisas espirituais. Vocês vejam as coisas pelo lado espiritual, vocês estão olhando as coisas pelo lado físico. Vocês conseguem enxergar muita coisa, mas as coisas espirituais vocês não enxergam. Eu acredito que o Senhor, quando mandou essa carta, o irmão de Laodiceia deve ter ficado chateado. Poxa,
A gente pensou que estava bem. Poxa, o Senhor vem com uma palavra tão dura para a gente, e de repente a palavra que eu estou trazendo para alguns irmãos, de repente é dura. Você vai saber o que o Senhor continuou falando para eles? Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. A palavra, meu irmão, não é para você ficar aborrecido, de cara, sair bicudo, de cara feia com o Senhor, disse assim, não, olha, meu irmão, eu vou dizer sinceramente para os irmãos, eu amo ser repreendido pelo Senhor. Quando o Senhor nos exorta, é porque Ele nos ama. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, às vezes você chamou a atenção do seu filho, às vezes você botou seu filho de castigo, foi porque, eu detesto esse garoto, vou botar ele de castigo? Oi? Não. Meu pai está ali. E olha que eu não era muito levado, nem eu, nem meu irmão. Mas ele fazia a gente escrever 100 vezes. Eu não vou mais fazer isso, que eu fazia coisa errada. Você acha que aquilo ali é porque ele disse assim, eu não amo? Não. Ele queria dizer, eu te amo, mas você tem que aprender o que é certo. Eu acho que até melhorou a minha escrita. Mas aquela atitude de repreender e de castigar era um ato de amor. Quando Deus chega para te chamar a atenção, é um ato de amor, não é um ato para você ficar aborrecido. Olha o que diz Provérbio 9:9, já estou terminando. Repreende o sábio e ele te amará. Aquele que recebe uma repreensão, recebe. A Bíblia chama de sábio. Repreende o sábio e ele o quê? Te amará. Para terminar, versículo 20, olha essa palavra. Talvez foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na Bíblia, foi esse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitos acham que esse versículo é um versículo evangelístico. Usa esse versículo, mas ele está citando para as pessoas lá fora ou as pessoas daqui de dentro? As pessoas daqui de dentro. E o entendimento que nós temos da palavra é: eis que estou à porta. Se ele está batendo na porta, ele está dentro da casa ou fora da casa? Tá dentro ou fora? Fora. Se ele estivesse dentro da casa, ele ia ficar aqui, estamos conversando aqui, ei, deixa eu entrar. Faz isso, alguém entra na sua casa, bate na porta, por dentro, você já está dentro, gente. Vai entrar onde? Você já está do lado de dentro. Para que ficar batendo? E o Senhor queria dizer, eu estou batendo porque eu estou fora, Laodiceia. Eu estou do lado de fora. Mas o nosso Deus é amoroso, misericordioso. Eis que estou. Sabe o que é? Não diz assim, eu já bati na porta, você não abriu, o problema é seu. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Eis que estou à porta. Você não abriu? Ele parou? Não, ele continua batendo. Sabe por quê? Deus não desiste de você. Deus não desiste de ninguém. Eis que estou à porta, e bato. Se fosse o de inimigo, sabe como o inimigo ele entra? Ele chega arrombando, gente. Sabe porque ele é ladrão. Ele estoura a fechadura. Você já viu o ladrão bater na porta? E o inimigo, ele é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas você já viu o ladrão chegar assim, Quem é? Aí, viu? A irmã Líbia está em sintonia. Bateu, Quando eu era pequeno tinha até um louvor, né? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, toque. É um mal querendo a casa toda. Jesus não, é Jesus querendo um lugarzinho. Lugarzinho não, Deus quer um lugarzão. É todo o meu coração. Mas o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei é por quê? Vai ser um banquete junto. E o Senhor quer ter essa comunhão conosco. O Senhor queria ter essa comunhão com Laodiceia. Laodiceia, eu não quero estar do lado de fora de Laodiceia. Eu quero estar dentro de Laodiceia. Ele está falando para alguns crentes: eu não quero estar de lado de fora da tua vida, eu quero estar na tua vida. Eu quero fazer parte da tua vida.
E depois disso ele terminou dizendo: ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. O Senhor está falando assim, ó, se eu entrar, se você deixar eu entrar, um dia você vai estar comigo. Um dia você vai morar no céu. Gente, o objetivo de todos nós aqui é um dia estarmos na glória com o Pai. Estarmos no céu. Vamos ficar de pé nesse momento. Como eu sempre peço, coloca a mão no seu coração. Ah, pastor, mas eu não sou crente morno, não. Não estou falando que você é crente morno, se você é frio ou se você é quente. Mas que verdadeiramente essa palavra fale em nossos corações. Que verdadeiramente a cada dia nós estejamos fervorosos na presença do Senhor. E para que o Senhor mantenha. Eu já tive momentos na minha vida espiritual que eu fui morno. Pastor, já teve. Mas eu não me conformei com aquele estado espiritual e disse assim: Senhor, vem queimar o meu coração. Eu quero estar fervendo diante de Ti. Então, nós estamos nos sentindo mornos, falar assim: Deus, vem, eu quero esquentar, eu quero estar quente. Aqui está quente, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Verdadeiramente, mais ou menos, não serve, Pai. Nós queremos estar de uma forma que agrade a Ti, Senhor. Essa igreja de Laodiceia, ela não estava no estado agradável ao Senhor, Pai. Mas quero pedir por cada servo Teu que está aqui nessa noite, cada servo Teu que está ouvindo a Tua palavra em casa, Senhor. Que verdadeiramente o nosso estado seja o estado que agrada o Teu coração, Pai. Que aquilo que fizermos para Ti, façamos não só, Pai, Pai, por religiosidade, mas façamos porque nós amamos a Ti. Tudo que fizermos para o Senhor, estar na casa do Senhor, que nós estejamos na Tua casa de todo o coração, Senhor. Que nós vivermos para Ti de todo o nosso coração, Pai. Não deixe, Pai, que nós esfriemos, Senhor. Mas que o Senhor esteja nos fortalecendo para nós estarmos esquentando cada vez mais, Senhor. E que ninguém aqui, Pai, possa se ver, Pai, que já está num nível muito alto, Senhor. Porque nós precisamos cada dia crescermos em Ti, precisamos a cada dia de mais comunhão contigo, Pai. Que o nosso relacionamento contigo possa se desenvolver cada vez mais, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Oi, igreja. Está quente? Naquele grande dia a gente está lá na glória. Santo, santo, santo é o